amém? Glória a Deus, aleluia, bendito é o nome do Senhor. Então, amados, nós vamos falar um pouco hoje sobre a nossa jornada com o Senhor, nossa caminhada de fé nessa terra. É importante ter perseverança. Hoje eu estava, na verdade, correndo, não estava caminhando, estava correndo, estava pensando sobre isso, porque o interessante não é apenas você começar, o interessante é você terminar. E sempre que eu estou correndo, eu coloco alvos, e quando a gente bate aqueles alvos, a gente fica feliz, porque existe um esforço na sua corrida. Quando você termina aquela corrida, você vê que conseguiu o seu objetivo, você fica mais animado e sabe que você depende só de você mesmo para fazer aquilo. Não depende de ninguém mais, só depende de você e da graça de Deus. E assim é a nossa corrida, a nossa carreira com Deus. Não depende de muita gente. A maioria das coisas depende de você, porque quando nós partimos em fé, as coisas começam a se abrir na nossa frente. As conexões começam a acontecer, o sobrenatural começa a operar, as ideias começam também a chegar e nós começamos a vislumbrar o sobrenatural. E como é bom você começar a ver o sobrenatural sobre aquilo que o Espírito Santo te deu como direção. E é bom você ter uma direção de vida, caminho a prosseguir, um caminho a percorrer. E eu quero te estimular durante essa live, sempre a gente está estimulando, para que você descubra o seu verdadeiro potencial, aquilo que você tem de melhor na sua vida, porque outras pessoas vão ser muito abençoadas com aquilo que você tem, com aquilo que você é. Todos nós, quando nascemos em Deus, nascemos com um propósito. Nada nessa terra é sem propósito. Tudo que Deus fez tem um propósito. Os olhos são para ver, o nariz para cheirar, a boca para falar, os ouvidos para ouvir, a cabeça para pensar, temos um cérebro dentro da cabeça, os braços para estender e ajudar as nossas mãos. Cada coisa tem um propósito. Então, certamente também tem um propósito para a sua vida de existir e de ser. E cada vez que nós estamos caminhando com Deus e ouvindo a sua palavra, esse propósito vai ficando mais claro, mais evidente na nossa vida. E durante as ministrações, quanto mais você vai ouvindo, isso vai ficando mais real, mais claro por dentro. E você vai ficando mais animado para continuar a sua carreira com Cristo. E eu quero que você abra a sua Bíblia aqui em Provérbios, no capítulo 4. Nós vamos ensinar algumas chaves para o seu crescimento, pelo menos 4 chaves. Primeiro, alimentar-se com a palavra de Deus. Segundo, meditar na palavra de Deus. Terceiro, praticar aquilo que você sabe. Orar em outras línguas. E o quinto, e não menos importante, é seguir aquilo que você está vendo. Então, esses 5 passos eu espero que a gente dê para falar nessa live. Eu creio que você vai ser bastante edificado. Então, Deus fala aqui em Provérbios, capítulo 4, versículo 4, diz o seguinte: então ele me ensinava e me dizia, retém o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento, e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te aparte. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama-a, e ela te protegerá. O princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria. Sim, com tudo o que possuís, adquire o entendimento. Estima, e ela te exaltará. Se a abraçares, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça, e uma coroa de glória te entregará. Ouve, filho meu, aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas veredas da retidão te fiz andar.
e andando por elas, não se embaraçarão os teus passos. E se correres, não tropeçarás. Retém a instrução e não largues. Guarda, porque ela é a tua vida. Não entres na vereda do perverso, nem siga pelo caminho dos maus. Então, aqui nesse Provérbios, Deus traz para nós aqui muitas chaves construtivas para a nossa vida. Então, ele diz, primeiro, retenha o teu coração as minhas palavras. Então, o nosso coração é um depósito. E Paulo fala a Timóteo, Timóteo, guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que em vós habita. Então, o nosso coração é um depósito, e esse depósito deve entrar a boa palavra de Deus. Quanto mais palavra entrar no meu coração e aquilo for real, mais poderoso eu serei em gestos, palavras e obras. Jesus ele ficou conhecido, assim como os seus discípulos, pelos seus gestos, pelas suas palavras e pelas suas obras, aquilo que eles fizeram. Então, o que você está fazendo é um resultado daquilo que você tem como fé, como esperança, aquilo que você acredita por dentro. Então, aquilo te leva a fazer coisas. E a primeira chave para que você possa ser bem-sucedido na vida é reter a palavra de Deus. Você alimenta da palavra e retém essa palavra no seu coração. Se ela não ficar retida no seu coração, ela apenas passa. Eu posso te dar um exemplo. Eu vejo muitas pessoas que acompanham as lives que a gente está passando, está fazendo, e eu pergunto, o que você tem retido dessas lives? O que tem sido bom para você dessas palavras que você já ouviu, tanto nessa live como na igreja onde você frequenta? O que é que tem ficado em você? Então, aquilo que você retém é exatamente aquilo que vai modelar você. Aquilo que a palavra ela nos modela, ela vai nos deixar igualzinhos àquilo que ela tem como finalidade. Deus disse em Isaías 55, versículo 10, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará vazia, mas fará aquilo que me apraz. Então, quando a gente está ouvindo a palavra e ela tem uma instrução, do jeito que aquela instrução, quando ela entra no nosso coração, vai ser. Se fala sobre saúde, você vai ter saúde. Se fala sobre santidade, a santidade vai estar lá. Se ela fala sobre prosperidade ou sabedoria, aquilo vai estar lá. Do jeito que ela vai, que eu retenho, ela vai moldar o meu espírito. Porque o meu espírito é capacitado por Deus para absorver a palavra e me levar a estar moldado por ela, com o propósito de viver uma vida diferente de qualquer pessoa, porque essa palavra ela nos capacita a ir além da marca normal de um ser humano que não conhece a Deus, ou até mesmo de alguns irmãos que conhecem, mas não praticam, e outros que apenas eles passam, mas não retêm a palavra. É importante você reter. Eu vou ler de novo o versículo 4, porque é muito importante. Retém no teu coração. Veja, ele está falando, não é na mente. A mente a gente renova, é importante ter a nossa mente renovada, claro que sim. Mas o lugar onde vai ficar retido a palavra é no nosso espírito. Retém no teu coração as minhas palavras. Então esse lugar é o lugar de você reter a palavra. Não é o lugar de você estar retendo mágoa, não é o lugar de você estar retendo insatisfação, não é o lugar de você estar retendo ressentimento, não é o lugar de você estar retendo incredulidade, medo, parcialidade ou qualquer coisa procedente do maligno ou algum pensamento que te leve para baixo. Tudo o que você retém no seu coração da palavra deve te levar para cima, amém? Por isso que ele diz, retenha no teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos, e assim você pode viver. E como é bom viver, né? Não apenas viver, mas viver bem, viver saudável, viver alegre, viver em amor, viver em harmonia, viver no poder do Espírito e ver o sobrenatural acontecer na sua vida. Estamos vivendo em um mundo
né? Isso não é novidade, e agora mais ainda, que é completamente incerto qualquer coisa. A única certeza que nós temos é aquilo que nós absorvemos da palavra de Deus e aquilo que está no seu inteiro alcance. Então, quando você anda nessa palavra, você vai ter a certeza que, independente de qualquer sistema, de qualquer pandemia, você já é mais que vencedor. Porque em Cristo, nós já somos mais que vencedores por aquele que já venceu por nós, porque ele já venceu o mundo para mim e para você, com todo o seu sistema. O mundo e o sistema do mundo já foi vencido para nós, e nós podemos andar nessa vitória quando permitimos que essa palavra venha moldando o nosso homem interior. E ele diz no versículo 5, adquire a sabedoria, adquire o entendimento, e não te esqueça das palavras da minha boca, nem delas te aparte. Então eu tenho que adquirir o entendimento, adquirir a sabedoria e jamais me esquecer. Então esse esquecimento é uma coisa da nossa mente. Então primeiro ele fala sobre o coração e depois ele fala sobre a sua mente. O seu coração deve ser o fator da palavra, o fator principal da palavra. E a sua mente deve obedecer aquilo que está por dentro. Provérbios diz que o coração do sábio é mestre da sua boca. Então, se o meu coração está cheio de sabedoria, ele vai dar o tom da palavra que eu vou estar dizendo, porque ele vai me ensinar. Mestre quer dizer alguém que ensina. Então, o meu coração ensina a minha boca de como eu devo falar, em qualquer que seja a ocasião. Mas é necessário que o meu coração esteja cheio com as verdades da palavra de Deus. Por isso que ele diz, nessa questão de adquire a sabedoria, adquire entendimento, e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te aparte. Então, se ele fala que não te esqueça, que é possível alguém se esquecer. Se ele fala não se aparte, também é possível alguém se apartar. Quando nós começamos a dividir a palavra com outra coisa, aquilo pode haver uma concorrência. E nessa concorrência a palavra pode ficar para trás. Então, nada pode concorrer com a palavra que você recebeu. Ao contrário, todas as coisas devem contribuir para que a palavra ela só evidencie a sua vida, só manifeste o poder de Deus na sua vida e manifeste Jesus nas coisas que você está fazendo, manifeste a sabedoria de Deus. Então, qualquer coisa que você for fazer deve ser para contribuir que essas coisas aconteçam, porque você vai fazer mediante as instruções básicas de Deus para a sua vida. Então ele diz, olha, o versículo 6, não desampares a sabedoria e ela te guardará. Então, quer ver a sua vida guardada? Não desampara a sabedoria. O contrário também é verdade. Se você desamparar a sabedoria ou a palavra, ela pode não te guardar. É o tipo da coisa, eu saio de casa com um carro e eu sei exatamente os caminhos, por causa das sinalizações que existem na rua, eu não vou entrar em contramão. Eu estou com o carro, estou andando na mão, então a probabilidade de dar uma coisa errada é muito difícil no carro. Do mesmo jeito, a palavra de Deus ela nos sinaliza para ir para o lugar certo. A diferença é que a palavra é perfeita. Amém? Ela vai te conduzir e a coisa vai acontecer do jeito que Deus disse. Mas se no carro eu ignorar as placas e dizer, não, eu não respeito nenhuma contramão, eu vou me acidentar. Você entende? Então, alguém pode ser desamparado por optar por um pensamento que é contra as verdades da palavra de Deus. A Bíblia fala que nós não devemos nos estribar no nosso próprio entendimento. E, vez ou outra, as pessoas estão se perdendo nas palavras. Tiago diz que o homem que não tropeça nas palavras é perfeito varão e capaz de refrear todo o seu corpo. Então, cuidado, não precisa ser rápido para você falar. Não seja muito, rápido para dar respostas. Às vezes nós somos, às vezes eu mesmo sou, e Deus tem me corrigido nesses anos, tenho diminuído muito essa área, graças a Deus tem crescido nessa área. Estou falando já pelo meu exemplo para você não entender e não pensar que eu não preciso também dessa palavra. Claro que eu preciso. A primeira pessoa que vai tocar essa palavra
é na minha vida, porque eu estou ensinando para você. Então nós temos que diariamente estar nos corrigindo. Você tem que todos os dias avaliar a sua vida pela palavra de Deus. Senhor, como eu estou quando eu estou olhando para a tua palavra? Porque essa palavra ela nos avalia. A palavra de Deus é como uma espada cortante de dois gumes, que penetra e divide alma e espírito, juntas e medulas, e é capaz de discernir os pensamentos e intenções do nosso coração. Então a palavra de Deus, ela traz o discernimento, ela foca, deixa em clara, traz à baila, manifesta os pensamentos, propósitos e intenções do nosso coração. Então a palavra de Deus é mais poderosa do que o nosso coração, porque o nosso coração é o nosso espírito. O nosso espírito sobrevive por causa da palavra. Jesus deixou claro isso. Assim como eu vivo pelo Pai, todos aqueles que de mim se alimenta, três vezes para você não esquecer, viverá por mim. A primeira chave que eu estou ensinando, que eu não sei se vai dar tempo para falar toda, é alimentar-se da palavra de Deus, retendo-a. Então eu tenho que me alimentar dessa palavra, retendo-a no meu coração. Essa é a primeira chave do sucesso na sua vida. Porque quando essa palavra está dentro de você, do mesmo jeito que uma esponja, se você pegar uma esponja e encher de água, aquela esponja, espremer, vai sair água. Quando alguém está cheio da palavra, que acontece um aperto na vida, não vai sair ai, nem ai meu Deus, nem vai sair o que é que eu vou fazer, vai sair palavra. Ou seja, vai sair vitória, solução. Não ficar perguntando o que eu vou fazer, porque você está cheio. Do mesmo jeito é quando o diabo te aperta, sai autoridade, sai poder, sai glória. Entende isso? Então, eu não posso desamparar a sabedoria. E a parte B diz, ama a sabedoria, ama a palavra. E essa palavra vai te proteger. Não se engane. Quem protege você é a palavra de Deus. Quem protege você não é um remédio, não é qualquer coisa de indumentária. Quem protege você diariamente é a palavra de Deus. É importante sermos prudentes, né, nessas questões, até mesmo a bem das pessoas que nós iremos encontrar na rua quando sairmos desse isolamento. Você fazer o que as autoridades estão recomendando. Por causa de outras pessoas, você pode fazer isso, porque Paulo disse que ele não comia carne para que outra pessoa não se escandalizasse que não come carne. Aí ele disse, não por causa da minha consciência, porque a minha consciência não me diz nada com relação a comer carne. Mas se aquela pessoa fica condenada porque eu estou comendo carne, por ela eu não vou comer carne. Você entende? Não pela minha consciência, mas pela consciência de outro. Então, para não copiar a consciência de ninguém, é importante que você use as indumentárias, as coisas que eles vão estabelecer quando sair do isolamento. Estamos bem perto de fazer isso. E praticar essas coisas normalmente. Mas lembra, quem vai te sustentar, acima de tudo, é a sua fé. Amém? Sua fé, como te sustentou até aqui, vai continuar te sustentando até o dia que Jesus voltar. Não vai ser diferente. Isso é o que vai ser fundamental daqui para frente na sua vida. No versículo 7 ele diz uma coisa tremenda. Ele diz o princípio da sabedoria. O que é o princípio da sabedoria? O princípio da sabedoria, ou aquilo que move a sabedoria, é adquirir sabedoria. Ou seja, instrui o sábio e ele crescerá em sabedoria. Então, o princípio da sabedoria é adquirir ainda mais sabedoria. Então, quando eu estou ouvindo a palavra, está chegando mais sabedoria no meu coração. Sim, com tudo que possuís, adquire o entendimento. Então, eu devo fazer investimento, e investir meu tempo, investir minhas finanças, investir minha vida para conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Então, eu tenho que investir. A questão é que muitas pessoas não querem parar para ouvir, e são muito intertidos. Tem muitas pessoas como Marta, né? Porque estava Marta e Maria, a Marta da Bíblia, aquela que Jesus fala, estava muito ocupado com muitas coisas. Tem gente ocupada agora mesmo vendo besteira na internet.
enquanto você está aí ocupado vendo o melhor de Deus, que é ouvir essa palavra. Então, algumas pessoas estão fazendo coisas que não vão levar eles a nada nesse momento. E você decidiu se ligar para começar a ouvir essa palavra aí agora. Então, sua vida vai ser abençoada. Ao passo que outros não estão fazendo o que biblicamente é recomendado: remir o tempo, porque os dias são maus. Então, as pessoas vivem nos dias maus e não se precaver, porque a palavra de Deus fala que eu tenho que estar firme na fé, entendendo que o adversário anda em derredor, buscando a quem possa tragar. Mas se eu estiver firme na fé, ele não vai passar daquele ponto lá. Ele continua lá, fazendo o esforço dele, e eu continuo firme na fé e avançando. Não é firme na fé e acuado, é firme na fé e avançando. Estão comigo? Porque aquela palavra às vezes traz uma ideia de alguém ficar lá isolado, sem crescer. Não é isso não. Eu continuo crescendo, mas continuo precavido, continuo firme com o escudo da fé, que é esse capital de palavras que vai me fazer, andar nessa terra e não ser em nenhum momento enganado, nem tampouco enganar ninguém. Não ser destruído, nem destruir ninguém. Não ser alvo de alguém, nem tampouco fazer pessoas de alvo. Eu apenas serei aquele que está guardando a palavra, que está avançando e fazendo coisas notáveis, que vai tanto funcionar na minha vida, como vai funcionar também na vida de outras pessoas que estarão certamente ouvindo a palavra ou olhando para a minha vida. Porque é muito importante a gente entender que tem pessoas que olham para nós como um exemplo. E você deve ser o exemplo. E como é bom a gente ser o exemplo. Não é difícil ser um exemplo. Você só precisa fazer o que a Bíblia diz. Segue naturalmente. Amém? Entendendo que as pessoas erram, às vezes as pessoas erram, é normal. E você segue em frente, ajusta o carro e avança. E segue em frente, toca o barco. Amém? Não pode continuar lá. Se enfraquecer, se fortalece de novo. Se errar, arrepende e volta para a estrada. O que não pode é permanecer lá no erro, permanecer lá no fracasso, permanecer lá no medo. Esse não é o seu lugar. O seu lugar é andando, é no caminho, na verdade e na vida. Jesus, esse é o nosso lema diário. Então, ele diz no versículo 8, estima a sabedoria e ela vai te exaltar. Então, cada vez que você se alimenta da palavra, essa palavra vai exaltar você, vai levar você para um lugar mais alto, mais profundo e mais perfeito em Deus. Nós temos que nos ver no centro da vontade de Deus para a nossa vida. Quando você entende que você é um chamado de Deus para fazer a sua obra, você precisa ver pela fé você mesmo no centro daquilo que Deus te chamou para fazer. E aquilo vai acontecendo com as oportunidades. Uma coisa que eu aprendi muito cedo foi: não perde as oportunidades que Deus te dá. Tem algumas pessoas que, muito tolos, eles não aproveitam as oportunidades e assim eles não crescem, porque ficam dividindo, como um jogador que está dividindo bola, dividindo a palavra com o mundo. E assim eles não crescem. Aí cai naquele terceiro terreno que a Bíblia fala, aquele terreno que diz que caiu entre os espinhos. A palavra está lá, mas os cuidados desse mundo, olha só, ele está falando sobre os cuidados. As pessoas andam aí cuidando, ai meu Deus, o que é que eu vou fazer? Os cuidados desse mundo, as fascinações das riquezas e as demais ambições sufocam a palavra, deixando ela infrutífera. Então, se nós não tivermos cuidado, você cria uma concorrência com a palavra e vai sufocar, mesmo ela estando no seu coração. Já observou pessoas que elas estão numa vida assim, igual a Marta estava naquele momento, cheio de atividade, até aqui de coisa, eles não sabem nem o que vão fazer, ficam lá pensando o que é que eu vou fazer, mas de repente essas pessoas entram na igreja, começam a ouvir a palavra e de repente aquilo que está dentro começa a despertar de novo. Está tudo aí, mas é necessário despertar, é necessário florescer. De fato, a Bíblia diz que devemos florescer como luzeiros nesse mundo. Toda hora temos que florescer como luzeiros, cada dia. Amém? Então ele diz, o princípio da sabedoria é adquirir sabedoria. No versículo 8 ele diz, estima e ela te exaltará.
se abraçares, ela vai te honrar. Então a palavra ela vai levar você para a honra. Então você vai ser honrado, não porque as pessoas estão com pena de você, vão te honrar porque não vão conseguir se conter sem fazer alguma coisa pela sua vida. É assim que Deus faz. Ele nos faz ficar tão notáveis como o sol ao meio-dia. Ele diz que a nossa justiça, aquilo que você está fazendo, fica tão notável para as pessoas que é como o sol ao meio-dia. Se você sair na hora que o sol está forte ao meio-dia, todo mundo nota o sol. Então, quando você está andando nessa sabedoria, ela mesmo se capacita de te exaltar. Vai deixar você exaltado e ela vai honrar você. Pessoas vão te honrar. Você não precisa estar pedindo para as pessoas te honrar. Elas simplesmente vão fazer por causa do seu trabalho. Vão ficar inconformadas se não fazer algo pela sua vida. Elas vão ficar lá, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa. Essa pessoa tem me abençoado tanto. Eu preciso fazer alguma coisa. E o próprio Deus vai convencer essas pessoas para que assim o faça. O nosso dever é semear. Seja um semeador. Eu agora estou semeando. A Bíblia diz que o semeador saiu a semear. Então a palavra é a semente. Eu estou semeando, jogando sementes. Jogando sementes. E o meu desejo é que ela caia no solo de um bom coração e essas pessoas que estão ouvindo, coloquem-nas em práticas no seu dia a dia e se fortaleçam e se levantem fundamentados, fortes no Senhor Jesus Cristo, prontos para avançar. De fato, a Bíblia diz que devemos estar pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Então você vai ouvir mais, vamos falar um pouco menos, mas quando falar palavras de edificação e palavras de crescimento. E continuando, para a gente finalizar essa primeira parte, deixa eu ver se tem tempo, tem um tempinho ainda. Estima a sabedoria, ela te exaltará, se a abraçares. Essa ideia de abraçar, quando é que você abraça alguém? É quando você está com aquele sentimento assim, de dizer, rapaz, eu queria tanto que você ficasse aqui. Então esse é um sentimento de amor. Eu tenho que ter esse amor pela palavra de Deus. A palavra de Deus não deve ser um bem de consumo só. Quando eu estou precisando de uma coisa, eu recorro lá. Olha, Deus precisa ser muito Deus mesmo para aguentar alguns filhos, alguns irmãos, que só chega para pedir e mais nada. Eu lembro que eu estava uma vez conversando com um homem, e eu começava a conversar com ele, ele dizia, eu não sei o que é isso não, pastor. Eu falava com ele, isso também não, isso também não. Eu disse, cara, peraí, quantos anos tu já tá convertido? Eu tenho já uns 15 anos, mais ou menos. Eu digo, cara, o que é que tu aprendeu, pelo amor de Deus? Onde tu estás? Ele disse, pastor, eu só aprendi duas coisas, chorar e pedir. Eu fiquei até envergonhado quando ele disse isso, deu vontade de rir e chorar ao mesmo tempo. Então, o fato de você ter muito tempo de nascido de novo, não quer dizer que você sabe alguma coisa. Porque as evidências é quem mostra aquilo que eu sei e aquilo que eu não sei. O que eu reti é o que vai me fazer, vai proporcionar uma vida verdadeira em Deus. Amém? Mas, pasmem, mas existem pessoas assim. Elas apenas sentam lá no banco da igreja e elas ficam conversando, elas ficam lá pensando, alguns ficam olhando no WhatsApp, outras ficam intertidos com alguma coisa, eles não retêm nada. Eles são pessoas que vão assistir os outros que entraram do mesmo tempo dele, decolando, e eles ficando lá no mesmo lugar. E eu não acredito que você é essa pessoa. Eu creio que você é alguém que vai mais longe, mais alto e mais profundo em Deus. Por isso que eu tenho prazer em vir aqui fazer essas lives sem saber nem para quem eu estou falando, na maioria das vezes. Mas a única coisa que eu sei é que eu estou fazendo a minha parte, entregando aquilo que Deus me entregou para entregar ao seu povo, para trazer a orientação, o alimento sadio da palavra poderosa de Deus. Amém? Então ela diz que essa sabedoria vai dar à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. Observa que ela não diz que vai te dar uma coroa de ouro, mas ela diz que vai te dar uma coroa de graça e uma coroa, um diadema de graça e uma coroa de glória. Então, a coroa mais tremenda que alguém pode receber é a coroa da glória de Deus. Essa coroa é muito mais poderosa do que
a coroa de ouro do rei mais imponente que você possa conhecer em qualquer país que tem um regime de monarquia ou algum filme que você já viu. De fato, é importante até a gente fazer essa colocação. Lá na nossa cidade, na Nova Jerusalém, né, a Bíblia fala, no céu, na verdade, a Bíblia fala que as ruas são de ouro. Amém? As ruas são de ouro. Eu pergunto a você, se as ruas são de ouro, o que é que a gente faz em uma rua? A gente anda, não é? A gente corre. Então o ouro fica onde? Debaixo dos pés. A cabeça não é lugar de ouro. A cabeça é lugar de glória. Por isso que os reis erraram, porque eles tiraram aquilo que deveria estar debaixo dos pés e colocaram na cabeça. Então, nós temos que entender que dinheiro e bens não devem estar aqui como seu senhor. Deve estar debaixo dos pés, como é a coisa certa. Porque ouro é para a gente andar por cima. Não é para você estar olhando para ele como se fosse a oitava maravilha do mundo. Mas deixa a sabedoria colocar na sua cabeça a coroa de glória e o diadema de graça. Amém? É bem verdade que o dinheiro, as finanças são importantes nessa terra, mas nada é mais importante do que a palavra de Deus. Nenhuma concorrência é válida quando a palavra de Deus ela é estabelecida. Então, meu irmão, se você aprender isso, jamais você vai ser avarento, idólatra com relação a finanças. Você vai olhar para as pessoas, não como números. Não apenas para olhar para elas, para alguma coisa que elas podem te dar, mas alguma coisa que você pode fazer por elas. Porque o que eu aprendi a fazer é o que eu mais faço, que é ensinar essa palavra, viver e ajudar as pessoas debaixo do poder de Deus e orientar as pessoas para que elas possam chegar onde elas precisam chegar. Esse é o nosso papel. Nós somos promotores de gente. Fomos chamados para promover pessoas, para fazer com que as pessoas possam ir para o lugar onde elas devem estar. É sempre bom lembrar, irmãos, que a única coisa que nós vamos levar quando partir dessa vida são as nossas obras que fizemos pela fé. Apocalipse fala que quando um justo morre, as suas obras o acompanharão. Ele não disse que o seu dinheiro acompanhará, mas aquilo que você fez com o dinheiro é que vai te acompanhar. Ele não disse que você vai levar alguma coisa material, porque tudo nesse mundo é perecível e é nada para Deus. Deus considera o ouro e a prata como uma coisa normal. Não existe preço ou valor para ouro para Deus. Simplesmente é uma coisa que ele criou e que ele gosta. Nós é que empreendemos os valores e essas coisas, porque realmente é uma forma de monetariamente sabermos quanto vale ou quanto não vale um determinado objeto. Mas isso não quer dizer que aquilo tem que vir para a minha vida como minha motivação de vida. Eu vou correr atrás dessas coisas agora. Quem disse isso? A Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o Rei do céu e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Ou seja, quem tem que correr atrás de você por aquilo que você está fazendo são os bens. Sabe, os homens ricos já aprenderam isso. Eu conheço um rapaz que ele estava falando comigo. Recentemente, ele chegou na igreja, ele disse: pastor, eu sou crente há 9 anos, não era dizimista. E sabe o que aconteceu? Eu fiz um curso para trabalhar com trade, essas coisas de gráfico. Vocês entendem, eu não entendo muito. E ele falou para mim que aprendeu a dar o dízimo com esse cara fazendo um trade secular. Ele disse: eu não sei o que, mas olha, dá alguma coisa para alguém, dá uma coisa para alguma instituição, isso funciona demais. Eu faço isso e, rapaz, tem multiplicado as minhas finanças. Pegue 10% daquilo que você tem e entregue para alguém. E ele disse que aprendeu a dar o dízimo olhando um cara do mundo. Interessante é que nós, todo domingo, estamos ensinando a muitos crentes e a maioria ainda não aprendeu e só vive na dívida
e no sufoco financeiro, porque eles não aprenderam que o dízimo é um princípio. Eles pensam que o dízimo é um peso. O dízimo não é um peso, o dízimo é um princípio. A oferta é um princípio que Deus estabeleceu de crescimento. E a Bíblia fala que o sol nasceu sobre maus e bons, sobre justos e injustos. Ou seja, quem colocar em prática vai ser beneficiado. Qualquer um que colocar em prática. Eu conheço ímpios que são dizimistas e se dão bem. Então, irmãos, vamos acordar para que essa palavra possa dar nota da nossa vida. Não deixa as circunstâncias darem o tom da sua vida. Não são as circunstâncias que devem nos guiar. Deus nunca disse isso. Quem deve nos guiar é a palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Quem deve nos guiar é o Espírito Santo, que veio ensinar essa palavra e nos mostrar as coisas que estão por vir. Quem deve nos guiar é o testemunho interior daquilo que eu recebi de Deus, aquilo que eu tenho como regra de vida. Isso é que deve guiar a minha vida. Então, quando eu estou sendo guiado por essas coisas, isso vai favorecer tremendamente a minha vida. Eu fiquei impactado com esse rapaz. E sabe o que é que ele fez? Ele disse, pastor, ele está agora dizimando aqui na igreja. Ele disse, pastor, eu dava o dízimo agora, estou dando 15%. E a semana ele disse, pastor, eu estou dando 20% agora, viu? É 10 de dízimo e 10 de oferta. Eu quero igualar. Será que esse rapaz vai crescer? Meu Deus, claro que vai, porque toda semana está aumentando. Por quê? Porque ele decidiu fazer uma coisa. Nunca é tarde quando a gente toma o conhecimento da palavra, toma a palavra como uma coisa real, importante, que funciona. Nunca é tarde quando você realmente quer. Você vai ver a glória e o poder de Deus operar na sua vida, porque isso é fundamental. Eu nunca vi alguém que é generoso passar por necessidade. Não passa de jeito nenhum. Você vai ver essas coisas acontecendo na sua vida cotidianamente. Amém? Estão comigo? Oh, aleluia! Eu já estou querendo dançar aqui, só falando essas coisas, porque isso me anima, ver o poder de Deus operando, irmãos. Que coisa tremenda! Quando você abre os seus olhos espirituais e começa a ler a Bíblia, você vai ver coisas que você não via antes. Por exemplo, eu li o livro de Jó várias vezes. Mas a Bíblia fala que Deus só mudou o cativeiro de Jó depois que ele fez um sacrifício com os amigos. Eles primeiro fizeram uma oferta para Deus, para que o cativeiro dele fosse mudado. O seu cativeiro financeiro vai mudar quando você decidir ser um dizimista e ofertante fiel. Aí você vai sair do cativeiro. Cativeiro literalmente quer dizer prisão. Tem pessoas que estão presas em um sistema de só pegar o dinheiro para pagar. Dinheiro não é só para pagar, irmãos. Dinheiro é para você fazer outras pessoas felizes, sorrir. Se o seu dinheiro só dá para pagar suas dívidas, você não está bem, não. Não está bem na fita, não. Dinheiro é para fazer outras pessoas animadas. Como é bom você ver outras pessoas sorrirem. Certa vez eu estava nos Estados Unidos e estava eu e minha esposa e nós ficamos em um determinado hotel. E quando a gente acabou a nossa temporada lá, que foi em média, eu acho que 15 dias ou um pouco mais, tinha uma camareira que sempre ela vinha fazer ajudar lá, fazer a limpeza do quarto. E quando acabou eu estava saindo, eu peguei um valor expressivo e cheguei para aquela mulher e entreguei na mão dela aquele valor. Mas aquela mulher, ela é americana, ela ficou tão feliz, quase ela falava português com aquela oferta que eu dei. Você tem que dar oferta para as pessoas que traz impacto, algo que as pessoas fiquem assim, uau! Então é importante a gente fazer essas coisas. Eu fiquei tão feliz com aquela americana, ela tentando falar comigo português e não sabia, eu também não entendi muito o que ela estava dizendo, mas ela disse tanta coisa para mim naquela hora de obrigado, graças a Deus, a louvado seja Deus. Ela falou de tudo naquela hora, quando ela recebeu aquela oferta. Eu provoquei ela louvar a Deus naquela hora, com aquela oferta. É o que a Bíblia diz. Então a gente precisa aprender a fazer coisas notáveis. Somente os notáveis fazem coisas notáveis. Somente aqueles que são discipulados divinamente pela palavra é que são pessoas diferentes.
Você entende? Diferente de qualquer um, que faz ações que as pessoas olham assim e ficam com inveja e perguntando por que é que eu não faço isso? Você só precisa começar hoje. Não deixa para amanhã o que você pode fazer agora. Se você deixar para amanhã, talvez você nem faça. Esse é o momento de você fazer uma coisa incrível. Faça uma coisa incrível, uma coisa que você nunca fez, e você vai ver que o que vai acontecer no seu dia a dia, na sua vida e em qualquer área. Eu estou falando aqui sobre finanças porque eu creio que pessoas precisam ouvir isso aí, né? Porque é algo que é fundamental para a nossa vida diária. Mas lembra disso. A palavra é mais importante, Deus é mais importante, por isso nós podemos fazer gestos que o mundo jamais faria. Porque o mundo diz assim, retém e você vai ficar rico. E Deus diz assim, quanto mais você dá, mais você vai ter. Então, eu prefiro seguir o plano de Deus do que esse plano do mundo, porque ele manda você colocar um título de capitalização para você usar quando tiver gagá. Quando tiver um velhinho, eu não quero usar essas coisas não, eu quero usar agora. Você entende? Quando tiver velhinho, eu não vou fazer... Eu já viajei para 10 países e várias vezes para Estados Unidos, Europa e etc. Eu não precisei ficar gagá para ir para esses lugares, não. Eu já fui e vou de novo. Vou quantas vezes Deus me mandar. Você entende? Porque eu estou vivendo essa bênção. É agora, é hoje. Estão comigo? Graças a Deus. Então, por quê? Porque eu sou um semeador. Eu gosto de investir na vida de pessoas. Eu não gosto de fazer coisas sob medida. Deus não faz nada sob medida. Deus sempre faz coisas acima da média. E glória a Deus por isso. E as viagens que a gente faz, na maioria das vezes, a gente prega a palavra, ensina a palavra, abençoa as pessoas. Eu não tiro férias de Jesus em nenhum momento. Todos os lugares que eu vou, alguma coisa acontece lá. Amém? Porque Deus é grande e poderoso. E a gente ainda aproveita para ver as maravilhas e as belezas desses lugares tão bonitos que o Senhor tem nos levado. Eu pedi para nossa liderança para não viajar durante pelo menos 2 anos, que eu queria fazer uns ajustes. Comecei a viajar de novo, é provável que eu vou fazer algumas viagens. E vai acontecer tudo de novo, porque eu sei que Deus é poderoso. E olha, irmãos, eu não preciso fazer esforço nenhum, as pessoas me convidam, eu simplesmente vou. A graça de Deus vai comigo, você entende? É simples assim. A palavra de Deus te promove. A palavra de Deus faz você crescer. A palavra de Deus, ela vai te levar para coisas tão incríveis que você olha assim e fica desejando. Porque às vezes eu estou em lugares, eu fico desejando como era bom se Nélia estivesse aqui, Maíla estivesse aqui, Mateus estivesse aqui. Em alguns lugares eu consigo levar eles. Outros não têm condições. Porque são tão bonitos. O que Deus nos leva, o que Deus nos proporciona. É tremendo demais, é tremendo demais. Eu poderia passar aqui a noite toda falando sobre essa bênção que é andar nessa palavra. E olha, eu só consegui falar, eu vou encerrar essa live, um tópico do que eu tenho para falar para vocês essa semana. Por isso você não pode perder essas lives dessa semana. E eu quero encerrar dizendo isso para você. Aquilo que você aprendeu, seja rápido para fazer. Mais rápido do que você imagina. Faça agora, faça hoje, faça no poder da palavra, faça em fé e Deus será glorificado e você já preparou o seu futuro quando você realizou uma coisa juntamente com Deus. Amém? Te amo em Cristo,